O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, serei entregues às sinagogas e posto na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavra tão acertada que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Permanecendo firmes, que irei ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo que nós não perdemos nada quando estamos em Deus. Até os fios da nossa cabeça, de cabelo que está na nossa cabeça, são contados. Então, pode dizer que tudo em Deus, em você, é importante. Tudo aquilo que de Deus que está em você é para te glorificar. Deus deu todas as coisas para que a gente governe, né? A primeira leitura vai mostrar do rei Baltazar, de Nabucodonosor, outros reis da terra, e que Deus deu a eles o poder de reinar. Já no livro do Gênesis, também quando Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, Ele confiou o homem a reinar sobre todas as coisas, tudo. Ele confiou a nós a reinar aqui como filho de Deus, ser reis sobre a terra, sobre todas as coisas, para que nada nos dominasse, a gente não fosse escravo de nada, mas a gente reinasse sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado, sobre o mal. Nós temos autoridade, em nome de Jesus, de expulsar o demônio, de mandar o demônio embora, de não beber o veneno de Satanás. Nós temos toda a autoridade. Por isso nós reinamos sobre todas as coisas. Por isso que a gente tem esse ar, esse aspecto, esse jeito de ser da família de Jesus. Família sacerdotal de Jesus que reina. Deus confiou à família do sacerdote de ter o domínio sobre todas as coisas, daquilo que é sagrado de Deus. Deus nos confiou tudo que é sagrado para que a gente governasse. Todas as coisas olhando para Deus. O que Deus me pede para fazer como pai, como mãe, como esposo, como filho, como consagrado, como religioso, como padre? O que Deus me dá como princípio para a minha vida? Se eu faço, mesmo que eu seja perseguido por causa do reino de Deus, serei perseguido. Jesus está dizendo, a primeira perseguição que você vai sofrer é do demônio. Ele não quer você como filho de Deus, nem como filha de Deus, nem como pai, nem como esposo, nem como esposa. Ele não quer. Ele não quer que você reze, não quer que você vá à igreja, não quer que você seja digno, não quer que você seja honrado, não quer que você seja puro, não quer nada. Ele vai fazer tudo para te contaminar com todo o mal. Ele vai querer colocar todo o mal. Até o último dia da tua vida, você será perseguido pelo demônio. Ele vai querer levar você para o inferno na última hora. Ele vai querer que você renuncie a Deus na última hora. Ele vai colocar, às vezes, tanto sofrimento, tanta dor, para que a pessoa, ali naquela hora, renuncie ao Senhor. Renuncie a Deus. Porque eu já vi pessoas que, lá na UTI,
às vezes com ódio de Deus. Ali aquele momento final, a pessoa ali com ódio de Deus. Por que Deus me deixou? Por que Deus me abandonou? Quantas pessoas que às vezes na doença acham que Deus abandonou. E aí começa até a blasfemar contra Deus. Porque o demônio vai querer instigar o nosso coração para se revoltar contra Deus. E ele vai colocar pessoas, porque lá no livro, na carta de São Paulo aos Romanos 11, 14, vai dizer que o demônio, ele vai capacitar as pessoas que pertencem a ele. Ele vai dar subsídio, ele vai capacitar, ele vai fazer com que aquela pessoa cada vez mais tenha ódio de Deus e persiga os filhos de Deus. E vai dizer que o demônio até pode aparecer até como um anjo para a gente, para nos seduzir. Assim como o Padre Pio, parecia de diversas formas o demônio parecia. Para o Padre Pio, parecia como um animal, como um cachorro, para atormentar ele. Né? Muitos santos experimentaram. Santo Antão, o demônio ficava o dia inteiro jogando pedra nele. Não deixava ele descansar. Ficava jogando pedra. Para Santo Antônio ficar com raiva. Para ele não rezar. Para ele não pensar em Deus. E aí chegou uma hora que o demônio desistiu de Santo Antão. Porque Santo Antônio não ligava com as pedras. Então, às vezes Deus deixa a gente ser tentado para ver até onde. Porque vai dizer a palavra de Deus que o justo vai permanecer pela fé. Ele vai resistir pela fé. Então, a fé que vai ser aquela que vai me direcionar para Deus. Então, quando você é perseguido, quando você é injuriado, quando você é caluniado, quando alguém te fala mal por causa da sua fé, ele está dizendo que vai acontecer até dentro da nossa casa. Porque às vezes acontece, né? Às vezes você vai à missa e o pessoal fala, nossa, onde você foi à missa? Mas essa hora que você vem da missa aí começa a falar. É assim, não é? A pessoa vem, você está indo na igreja, o que você vai fazer na igreja todo dia? Tanta coisa para fazer, você vai na igreja todo dia, começa a perseguição, começa a falar. Para quê? Para você vomitar de raiva, você xingar, você ficar nervoso, você falar palavrão, você agredir com outras palavras, aí perde a graça. Porque ele vai provocar. Ele já sabe quando, às vezes o esposo vem à igreja, ele já coloca lá, ó que sai e vai falar assim, eu vou envenenar o coração da esposa dele. Ao que ele chega, onde você foi? Foi à igreja, mas a igreja até essa hora aí começa a briga por causa da igreja. Por causa de Deus, porque ele foi. Ou a esposa vai à igreja, e aí a pessoa começa a falar, mas você vai na igreja todo dia, para que você vai na igreja todo dia? Ficar lá na igreja todo dia, tem tanta coisa para você fazer aqui, tem casa para arrumar, tem que lavar roupa, passar roupa. Ele só olha serviço, mas não olha graça. Então o demônio não vê graça, ele só vê serviço. Então é assim, mas você reza, e aí você xinga. É lógico que nós não deveríamos xingar. Porque ele vai provocar para me xingar, para me ficar nervoso, para me irritar, para me blasfemar, para me falar palavrão, para me ficar com raiva daquela pessoa. Mas se nós tivermos os olhos em Deus, a gente vai saber assim, ó, já sei quem está cutucando isso aí. E você está lá, graças a Deus, estava rezando para você, para que Deus te abençoe, para que você seja santificado. E você faz sim, estou fazendo tudo isso para que eu tenha uma vida melhor, para que nós tenhamos uma vida melhor. Né? Então, tudo que vem, Deus vai nos dar palavra de sabedoria. Por isso, a primeira leitura de hoje, falando de Daniel, que foi interpretar o sonho daquele rei. Porque quando Daniel pediu a Deus, ele pediu 3 coisas. Pediu inteligência, conhecimento e o dom de interpretar todos os sonhos e visões. Ele não pediu riqueza, não pediu poder, pediu a graça da sabedoria, da inteligência de Deus. Senhor, me dá uma palavra sábia para me responder para aquela pessoa que está provocando, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja seu marido ou a sua esposa, seja quem for que está te provocando.
use das palavras de sabedoria de Deus, use do amor de Deus para com ela, mas não deixe Satanás ou o mal inflamar sua alma contra aquela pessoa. Porque talvez ela está sendo usada para te testar, para saber até onde está a sua fé. Eles estavam presos, Daniel estava preso, ele, Misael, Ananias, Azarias estavam presos. E agora ele vai dizer, olha, você aqui, a interpretação que o Senhor me dá é isto. Você foi contado os dias da sua vida. O seu está contado. O meu está contado os dias. Se você não sabe, os seus dias estão contados, viu? Agora, ele vai dizer a segunda coisa, foi colocado na balança. Você foi colocado na balança, você vai ser colocado na balança. Ou você não sabe disso? Você vai ser colocado na balança. Eu serei colocado na balança. Para onde vai pender essa balança? É a maior graça, é bênção que você faz? O que você tem levado? Como você tem... Jesus falou isso na missa no domingo, né? Olha, o que eu preciso? Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Estava preso e me visitaste. Era estrangeiro, me acolheste, né? Estava nu e me vestistes. Deus vai falando de diversas situações que eu preciso fazer diante de tudo isso. Para que eu seja bendito de meu Pai. Para que nós sejamos benditos do Senhor. Então eu vou acolher as pessoas com as coisas do céu. Diante das provocações deste mundo, acolha as pessoas com as coisas do céu. E aí você será bendito de meu Pai. Por isso Jesus está dizendo, não fique preocupado com as provocações. Fique preocupado com as respostas que você vai dar diante das provocações. Elas vão te levar para o céu. Ou vão te condenar. Porque você vai ser pesado. Você vai ser pesado, achado mais ou menos. Se a gente morresse hoje, né, vamos supor que nós morrêssemos hoje. Deus agora falava assim, ó, vai morrer todos que estão no santuário hoje. Será que a gente entraria no céu? Mais ou menos. Você está mais para o céu ou mais para o inferno? Qual seria o teu julgamento? Então hoje Jesus está dizendo, olha, você tem que, no final da tarde, todo dia antes de dormir, a igreja oferece a gente a oração da noite, né? De pensar como que eu gastei o dia. Me arrepender. Pedir perdão. A oração da noite da igreja é isso. Começa com o pedido de perdão. Com o confesso. Para que eu possa repousar a minha alma em Deus. Eu vou me arrepender. Senhor, eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Amanhã, se eu puder, eu quero reconciliar com essa situação. Quero buscar a graça. Porque eu quero colocar a minha vida no céu. Nas graças de Deus, na bênção de Deus. Vós sereis perseguidos. E o pior inimigo é Satanás. Saiba que ele vai te caçar como um animal que quer devorar sua presa. Pedro vai dizer que ele anda a rugir à nossa volta, procurando a quem devorar. E você é a presa dele. Ele quer de todo jeito inflamar tua alma contra Deus. Fecha teus olhos por um instantezinho, né? Nós temos que saber dessa graça, nós temos que pensar nessa graça. Nós temos que, cada dia mais, diante das provocações, diante da situação, o Senhor me dê sabedoria. Assim como Daniel tinha a graça da interpretação dos sonhos, de ver o sonho, de ver as visões. Assim como hoje ele falou para aquele rei, ele viu a visão que o Senhor mostrou para ele, e ele deu a resposta concreta de Deus para aquela pessoa. Que nós saibamos dar a resposta concreta de Deus para cada pessoa diante das provocações. Que Deus nos dê essa graça, que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele nos enche com essa sabedoria do céu para responder os questionamentos deste mundo diante de nós.